Seja bem-vindo e bem-vinda ao CLcast, o seu podcast de luz. Imagina a seguinte situação. A pessoa está no meio de um engarrafamento caótico, ou talvez só sentada numa reunião de trabalho super normal. Aham, uma terça-feira qualquer. Isso. E aí, do nada, uma sensação de esgotamento absoluto toma conta. Nossa, sim. O coração acelera, bate aquela angústia inexplicável, sabe como é, né? A nossa sociedade moderna tem, um catálogo inteiro de rótulos rápidos para isso. Com certeza. É crise de ansiedade, é excesso de estresse, burnout mental. Mas e se o que a medicina tradicional diagnostica só como um desequilíbrio químico fosse, na verdade, um sentido biológico rudimentar tentando despertar? Olha, essa é uma premissa que, sinceramente, vira o nosso entendimento de saúde mental de cabeça para baixo. Totalmente. Sugerir que a angústia pode não ser só, uma falha do sistema, mas sim uma ferramenta evolutiva operando sem manual de instruções. Sim, um hardware sem manual. Exato. Isso exige que a gente repense toda a estrutura da mente humana. E é exatamente por isso que o material do nosso mergulho de hoje é tão provocativo. A gente recebeu um punhado de páginas físicas escaneadas de um livro chamado Direção Mediúnica. Um material bem específico, né? Muito. Foi escrito por João Nunes Maia, sob inspiração de Mira Mess. E mais especificamente a gente vai analisar as páginas 132 a 135. Que é a seção Segurança Mediúnica, certo? Isso mesmo. E tem um detalhe incrivelmente charmoso nessas cópias que eu preciso comentar logo de cara. Ah, a anotação na margem? Sim, bem na margem da página 135, do lado de um parágrafo sobre a cura da mente, algum leitor anterior escreveu à mão, com letras garrafais e um ponto de exclamação, a palavra linda. Lindo de ver isso. Alguém leu aquele pedaço de papel e sentiu um impacto tão profundo que precisou registrar fisicamente, sabe? Deixou a sua marca ali para sempre. Exatamente. E a nossa missão aqui hoje não é, de forma alguma, debater dogmas religiosos. Não, longe disso. A ideia é investigar a mecânica dessa filosofia, né? Como esse texto transforma o que a gente chama de sexto sentido num traço puramente biológico e universal. E o que torna essa investigação tão valiosa é justamente o fato de a fonte retirar aquele misticismo nebuloso da equação, sabe? A obra propõe uma mudança de paradigma que é estrutural. Em vez de tratar a sensibilidade aguçada ou a mediunidade como um dom místico reservado a um grupo de escolhidos... Ou até como uma anomalia patológica, né? Isso, exatamente. O autor coloca isso como um fato natural da anatomia humana, tão inerente à nossa espécie quanto, a capacidade de respirar. Certo, vamos destrinchar isso então. Para tentar visualizar essa mecânica toda, a primeira imagem que me veio à cabeça foi o nosso sistema muscular. Boa analogia. É que absolutamente todas as pessoas nascem com bíceps, panturrilhas, músculos abdominais. É a nossa biologia básica, concorda? Sim, todo mundo tem o equipamento de fábrica. Exato. Mas a força que esses músculos conseguem exercer e a carga que eles suportam variam de uma forma absurda dependendo da genética e principalmente do treino. Sem dúvida. O nível de desenvolvimento é bem particular. E o texto afirma categoricamente que a força mediúnica é fato natural em todas as criaturas humanas. Então a intuição seria meio que esse sistema muscular da mente. Faz muito sentido colocar dessa forma. O autor até menciona que existem cópias rudimentares dessa sensibilidade em todo o mundo. A estrutura está lá, desde o nascimento. Olha, a analogia do sistema muscular é ótima para entender a universalidade. Mas, se a gente for rigoroso com o mecanismo que a obra descreve, o que é fascinante aqui é que existe uma diferença brutal. Como assim? É que o músculo físico, ele pode repousar, né? Se a pessoa não vai à academia, o bíceps simplesmente atrofia, fica inativo. Verdade, ele não te incomoda se você não usar. Exato. Essa aparelhagem mental, no entanto, segundo a fonte, ela está perpetuamente ligada. Nossa, não tem o botão de desliga? Nenhum. A fonte argumenta que a intuição surge do nosso interior com um vigor enorme, mas precisa se ajustar constantemente à mente ativa e aos estímulos que vêm de fora.
Aham. É um radar que nunca desliga. E se uma pessoa possui um radar altamente potente, mas não sabe calibrar as frequências que recebe, O resultado imediato não é a atrofia. não mesmo, é a sobrecarga do sistema nervoso. Caramba, isso faz muito sentido. Para quem tá ouvindo a gente, imagina ter um rádio sintonizando dezenas de estações ao mesmo tempo em volume máximo. Deve ser enlouquecedor. Pois é. E o texto traz uma frase que tenta colocar um contrapeso nesse caos todo. Ele diz que esse despertar acontece na proporção que o tempo marca com toda segurança terrena e divina. Ou seja, deveria ser algo gradual. Isso, a ideia é que o desenvolvimento dessa percepção deveria ser aos poucos, né? Deveria ser gradual, mas a questão central é como o indivíduo lida com os primeiros sinais dessa sensibilidade na prática. É aí que a coisa complica. Demais. Ao naturalizar esse traço, o texto remove o peso do sobrenatural. A grande pergunta deixa de ser se as pessoas têm esse radar. E passa a ser como elas estão filtrando o que ele capta, né? Perfeito. O autor é claro ao dizer que essas faculdades devem ser educadas na proporção das forças que cada um consegue suportar. É quase um problema de engenharia mental. Exatamente isso. Se a carga recebida for maior que a capacidade de processamento emocional daquele indivíduo, os disjuntores começam a cair. E se essa sensibilidade é um radar que nunca desliga, o que acontece quando o ambiente que ele está mapeando é tóxico? Aí a gente entra num território perigoso. Pois é, isso nos leva para o ponto em que o texto abandona a biologia pura e entra num campo de batalha psicológico bem pesado. Do mundo interno. Isso. O autor diz que o nosso verdadeiro céu, aquela tranquilidade inabalável, está dentro da gente. Mas ele faz um alerta muito forte. O que ele diz? Ele diz que as guerras que temos de travar não estão fora. Os maiores inimigos estão alojados no nosso próprio mundo íntimo. Se conectarmos isso ao panorama geral que estamos desenhando, esse é o momento em que a obra liga a mecânica da mente com a responsabilidade moral. Aham, ele traz o peso pra gente. Pensa na prática. A gente passa a vida inteira tentando resolver conflitos no plano físico, né? Nossa, o tempo todo. A gente troca de emprego porque o chefe é insuportável. Corta relações, discute nas redes sociais. Exato. Mas se o radar interno continua focada no ressentimento, a mudança de cenário externo não resolve absolutamente nada. Nada. A exaustão real vem dessa guerra fria interna. A fonte é taxativa ao afirmar que uma mente inclinada à vingança, ou à desforra, revela uma ignorância profunda sobre a luz. Sabe, lendo essa parte, eu confesso que me lembrei de situações muito corriqueiras. Tipo o quê? Tipo aquela mágoa guardada de um parente que fez um comentário infeliz numa festa de família, sabe? Há uns 10 anos. E a pessoa não solta isso de jeito nenhum. Sim. A pessoa passa uma década inteira revivendo a cena no trânsito, no banho. É um gasto de energia tremendo. E o texto usa uma metáfora muito bonita para quebrar esse ciclo. Ele chama o perdão de uma carruagem que se chama misericórdia, que desce do céu para o coração. Poético, mas bem pragmático também. Sim, porque é um detalhe que é mecânico, né? Ele diz que sem essa força atuando em todos os segundos da vida, não há paz. Aham. O perdão aqui não soa como um evento único. Tipo, perdoei e pronto. Soa como uma manutenção contínua do sistema. E sabe por que essa manutenção é tão difícil para a maioria das pessoas? Por quê? A obra argumenta que a humanidade valoriza demais os pálidos reflexos do mundo material. Pálidos reflexos. Gostei dessa expressão. É muito forte. Quando o foco está exclusivamente no que é tangível, sabe? No orgulho ferido, no status, na razão pura, o indivíduo fica ancorado. Ele não sai do lugar. Ele fica pesado. Exato. E a metáfora da escada de Jacó aparece justamente nesse contexto para ilustrar o caminho de saída. A escada de Jacó. Isso. Historicamente, essa imagem simboliza a conexão entre o material e o espiritual, né? Olha, quando eu li sobre essa escada de Jacó no texto, a minha primeira associação foi algo meio passivo, sabe? Passivo como? Tipo uma escada rolante mística. Você pisa nela e ela simplesmente te eleva a um estado de paz sem você fazer nada. Seria muito bom se fosse assim. Seria ótimo. Mas considerando que a gente acabou de discutir sobre o esforço interno, me parece que o mecanismo é bem mais exigente. Subir degraus requer gastar energia, certo? Com certeza. Tem que fazer força. Cada passo nessa escada mental exigiria abandonar uma carga pesada de ressentimento para conseguir vencer a gravidade do orgulho. Essa é a dinâmica que o texto propõe.
Essa é a interpretação mais precisa do mecanismo proposto, sem dúvida. A obra descreve a subida não como um resgate mágico que vem de fora, mas como o alvorecer de novos dias e a força interior impulsionando a pessoa para cima. Ou seja, harmonizar a mente exige suor psicológico. Muito suor. Não tem como o indivíduo acessar um nível mais refinado de intuição ou de paz carregando toneladas de lixo emocional. Faz todo sentido. A educação mental e mediúnica na visão da fonte é uma ascensão ativa. Ela força a pessoa a confrontar e dissolver as próprias sombras. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque a teoria colide de frente com as consequências mais severas da realidade. Como assim? Porque se o indivíduo possui esse radar superpotente, mas se recusa a soltar os pesos... Ou simplesmente não entende como fazer isso, né? Exato. A pressão interna tem que ir para algum lugar. O sistema sobrecarrega de um jeito crítico. E é aí que o texto entra num território altamente contraintuitivo e bem polêmico. Sim. Isso explica a passagem que eu achei a mais densa e controversa das páginas que a gente recebeu. O autor direciona o olhar para os hospitais mentais. De fato, a abordagem do texto sobre transtornos mentais severos exige muita cautela para ser dissecada. Com certeza. Isso levanta uma questão importante, porque propõe uma causalidade que a ciência convencional não adota. O autor argumenta que muitos dos quadros que a gente vê em instituições psiquiátricas não são meras falhas orgânicas. Não são só desgastes do cérebro. Não, ele introduz o conceito de empuxo evolutivo. Empuxo evolutivo. Olha, tentar visualizar isso mecanicamente me fez pensar em hardware e software de computador. Boa, como seria isso? Imagina tentar rodar um sistema operacional de última geração, hipercomplexo, num computador fabricado há 15 anos. Vai dar tela azul na hora. Exato. O hardware simplesmente não aguenta. Ele trava, superaquece, as ventoinhas disparam. É uma ótima analogia. E o texto diz textualmente que o sistema nervoso, o corpo, caminha junto com as ondulações evolutivas da alma. Uhum. Então, se a alma ou a consciência está sofrendo uma expansão muito rápida, que seria esse empuxo evolutivo, o sistema nervoso biológico pode entrar em colapso se não estiver preparado. A analogia do hardware e software traduz perfeitamente a proposta. Mas ela adiciona um agravante que o texto pontua bem. Qual? O conflito frequentemente é exacerbado pelo desconhecimento do próprio usuário. A pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Exato. O texto sugere que as pessoas nessas condições sofrem processos que desconhecem. A energia vital, essa força mediúnica universal, busca passagem para promover a evolução do indivíduo. Uhum. Mas como não encontra um canal educado, estruturado e pacificado para fluir, Ela rompe tudo. ela rompe as barreiras do equilíbrio psíquico, o transtorno seria o sintoma de uma expansão desgovernada. O que me chamou a atenção, e eu acho importante bater nessa tecla, é que o autor não usa isso para invalidar os cuidados médicos ou as terapias tradicionais. Não, de forma alguma. Ao contrário, ele fala sobre como construir equilíbrio. E tem um detalhe curioso no texto que quase parece uma ironia divina, sabe? E sobre os hospitais. Isso. Ele menciona que os espíritos constroem hospitais de tratamento espiritual invisíveis dentro dessas casas de saúde. Sim, essa parte é muito interessante. E, surpreendentemente, ele afirma que os pacientes não espíritas costumam ser os que apresentam as respostas mais favoráveis a esses tratamentos invisíveis. É um baita paradoxo, né? Totalmente. Como funciona essa mecânica? Por que a pessoa que teoricamente desconhece a filosofia se cura mais rápido? Olha, a resposta mais provável dentro da lógica da obra está na ausência de resistência dogmática. Ah, os bloqueios religiosos. Exatamente. Uma mente que está entulhada de preconceitos religiosos, medos de castigo divino, apegos a rituais muito específicos, isso tudo cria bloqueios rígidos. Uhum. A pessoa fica na defensiva. Um paciente que não adere a esses sistemas de crenças pode, paradoxalmente, ter uma mente mais plástica e receptiva à ação terapêutica silenciosa. Faz todo sentido. Sem o efeito nocebo do medo religioso, a energia harmonizadora encontra menos atrito, né? Isso. Ela encontra o caminho livre para recalibrar aquele sistema nervoso que está em curto-circuito. E isso levanta um ponto de atenção importante, porque o autor também distribui críticas para o seu próprio campo. Ele não poupa ninguém. Sim, ele é bem direto.
Ele menciona que tem alguns espiritualistas que condenam a mediunidade, tratando a sensibilidade como se fosse um motivo, a culpa do desequilíbrio de alguém. O que é um erro, segundo ele. Sim, é como dizer para nossa analogia, olha, o hardware queimou porque você ousou conectar o cabo de internet. Excelente. E o texto rebate isso frontalmente. Ele diz que a culpa não é da sensibilidade em si, mas do desleixo com as próprias faculdades íntimas. A força é capaz de estabelecer paz, mas exige responsabilidade. E a responsabilidade nesse contexto todo significa criar um canal de aterramento para essa energia de alta voltagem. Precisamos de um fio terra. Chega no ápice do texto. Exatamente o parágrafo que mereceu aquele linda anotado à mão. A homeopatia espiritual. Isso, a analogia brilhante da homeopatia. Na medicina tradicional homeopática, o princípio ativo é que semelhante cura semelhante, né? Essa é a base. Se uma pessoa está doente, ela recebe doses infinitesimais de uma substância que, numa pessoa saudável, causaria os exatos mesmos sintomas. Para estimular uma reação. Exato. O princípio é estimular o corpo a reagir. E o texto aplica essa mesmíssima engenharia para a mente humana. E a aplicação dessa lógica à psicologia e à espiritualidade é algo muito singular. É inovador. O texto diz, conhecendo que a alma nas ondulações evolutivas assemelha-se à homeopatia, onde semelhante cura o semelhante, nós ocupamos a mediunidade com Jesus para curar os médiuns em desequilíbrio. E é importante pontuar que o termo Jesus, nesse escopo, transcende a figura religioso, né? Sem dúvida. Ele atua como um arquétipo máximo de ética, empatia e doação, fazer o bem. Entendeu como isso funciona é que é fascinante. Como você visualiza isso? Tipo, se o problema de um indivíduo é uma hipersensibilidade que faz ele absorver a dor e a toxicidade do ambiente até entrar em colapso, a solução não é trancar essa pessoa num quarto escuro, emocional, dopando esse sentido para que ela não sinta mais nada. Não, isso seria suprimir o sintoma. Exato. A cura proposta é usar a exata mesma sensibilidade, o mesmo canal que está aberto, mas redirecionar o fluxo. Virar a chave. É colocar essa pessoa para agir com propósitos elevados, focada no bem do outro. Em vez de absorver o caos passivamente, ela passa a emitir compaixão ativamente. A mecânica psicológica por trás disso é muito robusta. Sabe por quê? Me conta. Quando uma pessoa, em profundo sofrimento interno, desloca a atenção do próprio umbigo e passa a focar nas necessidades de outra pessoa, o sistema nervoso sofre uma quebra de padrão. Caramba! Verdade. O ciclo de retroalimentação da ansiedade e do ressentimento é interrompido pela ação empática. O foco muda. Muda tudo. A energia bruta daquele empuxo evolutivo que antes circulava sem direção, destruindo o hardware interno, finalmente encontra um fio terra. Encontra a utilidade. Ao se tornar útil, ao canalizar a percepção para o cuidado, o indivíduo educa a sua própria sensibilidade. A doença e o remédio são feitos da mesma matéria-prima. Nossa, dá para entender perfeitamente por que alguém escreveu linda na margem do livro. É uma perspectiva que destrói completamente o conceito de condenação. Tira aquele peso de castigo, né? Sim. Aquela pessoa que sofre porque sente as coisas com uma intensidade esmagadora, recebe a mensagem de que essa característica não é uma falha de fábrica. É a ferramenta exata que ela precisa para se curar. Desde que ela consiga girar a antena do egocentrismo para o serviço ao próximo. Exato. E para ancorar essa ideia de forma definitiva, o autor encerra o capítulo desconstruindo uma visão muito caricata que a sociedade tem da mediunidade. O que ele diz no finalzinho? Ele faz questão de pontuar que a educação mediúnica não se restringe àquelas práticas clássicas. Tipo psicofonia, ouvir espíritos, ou a psicografia de escrever mensagens. Isso, ele afirma que a mediunidade se divide ao infinito e que todas as suas ramificações precisam ser educadas para serem úteis e pacíficas. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Isso abre um leque gigantesco para quem está ouvindo a gente. Gigantesco. Se essa sensibilidade se divide ao infinito, nós não estamos falando apenas de pessoas em centros espíritas ou templos religiosos. Claro que não. Estamos falando daquele enfermeiro no hospital que tem uma intuição clínica inexplicável na madrugada e salva um paciente. Com certeza.
Estamos falando do cientista que, depois de meses debruçado sobre dados mortos, tem um lapso de genialidade que conecta as pontas soltas de uma pesquisa. A intuição guiando a ciência. Ou até, sabe, daquele amigo que liga para você no exato momento em que o desespero bate, dizendo a palavra exata que precisava ser ouvida. Tudo isso seria o mesmo sistema muscular operando em diferentes funções. Essa amplitude reconfigura o conceito de genialidade e de vocação. Verdade. Quando o texto conclui que o prazer de fazer o bem deve florir nos roteiros da vida, não é um mero conselho moralista, sabe? É prático. É a descrição do estado ideal de funcionamento dessa biologia estendida. Praticar o bem, ser útil à engrenagem social, é o fator de estabilização do sistema nervoso e mental. Funcionam como a manutenção preventiva de um motor de altíssima performance. Exatamente isso. É o que protege a mente. Olha, é um manual de instruções para a complexidade humana. E ao finalizar essa análise, unindo a visão biológica, as batalhas íntimas contra o orgulho, o colapso por falta de direção e, finalmente, a cura pela ação empática, fica uma provocação incontornável sobre como a gente leva a vida moderna. A gente vive no automático, né? Demais. Nós passamos nossos dias bombardeados por informações, engolindo mágoas no ambiente de trabalho, correndo atrás de métricas, puramente materiais. Pálidos reflexos. Isso, e no fim do dia tomamos remédios para desligar o cérebro que não para de apitar alertas de perigo. O que nos força a olhar para a dor e para o estresse contemporâneo através de uma nova lente. Sem dúvida. Não mais como um inimigo a ser abatido a todo custo, mas talvez como um diagnóstico de que o nosso hardware está tentando acompanhar uma atualização de software que nós mesmos negligenciamos. O que nos deixa com um último ponto de reflexão para levar daqui. Se o sistema biológico está intimamente ligado a essas correntes evolutivas da consciência, e se absolutamente todo ser humano possui esse traço latente em sua estrutura básica... O que isso muda, né? Pois é. Quanto das insônias coletivas, da irritabilidade sem causa e da exaustão crônica da nossa sociedade não seriam, na verdade, os sintomas de um sexto sentido formigando no escuro? É uma pergunta de peso. Uma força vital imensa batendo à porta da consciência, implorando para deixar de ser uma fonte de caos e ser educada para um propósito maior. É algo para se pensar da próxima vez que a mente acelerar. Nos vemos no próximo mergulho.